Meus irmãos, a paz bendita do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Daqui vos fala o evangelista Maurino Novaes, a partir de Luanda, em Angola. Dizer que sou membro da Igreja Assembleia de Deus, no Ministério Cafarnaum. O meu reverendo é o pastor José Tropununda, ele que também é o vice-representante legal a nível das Assembleias de Deus em Angola. Louvar a Deus pela vida, saúde e respiração de graça que Ele me concedeu. Agradecer ainda pela vida do pastor Josimar Trindade, de sua esposa Simone Trindade, pela Rádio Trindade. Agradecer ainda pela vida do evangelista Samuel Lima, ele que é o apresentador desse programa Haja Luz. Que Deus os abençoe. E nós estamos agradecendo a Deus pelo privilégio de poder estar aqui e trazer a mensagem do Senhor a todos vós. Assim sendo, vamos abrir a Bíblia Sagrada, Gênesis capítulo 4, versículo 1 a 7. Diz assim a palavra de Deus: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse: Alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas tu sobre ele deves dominar. Palavra do Senhor. Vamos orar a Deus. Pai bendito, te louvamos e te agradecemos, Senhor, em tudo quanto o Senhor tem feito. Senhor, obrigado pela saúde, vida e respiração de graça. Estamos aqui, grande Deus, para poder ouvirmos a tua palavra. Fale, Senhor, para que eu possa falar. Fale, Senhor, para que eu possa te ouvir falar. Ensina-me, Senhor, para que eu possa aprender. Ensina-me, Senhor, para que eu possa ensinar. Nessa hora que te tenho dito, meu Deus, eu prefiro baixar-me para poder te ver se levantar. Eu prefiro afastar-me para poder te ver se manifestar. Oh, Rei da Glória, vem glorificar teu nome nessa noite. Senhor da Glória, nós queremos te bendizer em tudo quanto o Senhor tem feito, e eu sei que a tua palavra, ela faz morada em cada coração. Glorifica teu nome, meu Deus, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, vivemos dias onde a família tem sido degradada. Os laços sanguíneos para muitos já não significa nada. Pessoas nascidas no mesmo ventre, muitas das vezes vivem em total conflitos e inimizade. Irmão contra irmãos. A batalha vivenciada no ventre de Rebeca, de Gênesis capítulo 25, nos versículos 22 e 23, parece que tem sido materializada em muitas famílias, onde as pessoas se levantam uns contra os outros. A mãe acaba se levantando contra a filha, a nora contra a sogra, o irmão contra o irmão contra o pai. A semelhança do que Jesus diz em Mateus capítulo 10, versículo 21 e 35. O mundo está totalmente dividido. Lucas capítulo 12, versículo 13, 14 e 15 mostra que Jesus a certa altura foi convidado para dirimir um conflito entre irmãos por causa mesmo dos bens materiais. E Jesus chamou a atenção a ter cuidado acerca da avareza, pois muitos, por causa dos bens materiais, acabam separando as famílias. E quando nós olhamos essa degradação familiar, irmãos, e reparamos aqui para Gênesis capítulo 4, percebemos que essa quebra moral, na realidade, já perdura há mais de 3.500
2 anos, ela começa na dispensação da consciência. E a história que nós temos aqui, a história da vida de Caim e Abel, uma história conhecida, básica, mostra um conflito que veio a surgir entre 2 irmãos, filhos do mesmo pai. Adão e Eva eram seus pais. Diz a Escritura Sagrada que Caim era agricultor, era camponês, e Abel era pastor de ovelhas. O versículo 2 mostra que os 2 tinham cada um a sua profissão. Só mesmo nesse aspecto, às vezes já é problema em casa, quando um tem uma profissão e o outro tem outra. Diz a Bíblia Sagrada no versículo 2 que os 2 resolveram levar uma oferta para Deus, mas o próprio Deus acaba aprovando a Abel e a sua oferta, e não aprovou a Caim e a sua oferta. E isso trouxe problema no pensamento do camponês Caim, que ficou chateado de ver como é que o próprio Deus vai aprovar o outro e deixar ele de parte. E aqui está o nosso tema a pregarmos hoje. Caim, Abel é teu irmão. Caim, Abel é teu irmão. Quando nós falamos de um irmão, a ideia que nos ocorre inicialmente é de alguém com quem podemos contar em qualquer dificuldade da nossa vida, é de uma pessoa que nos deseja o bem e que até vela para o nosso próprio crescimento e para o nosso desenvolvimento. Mas quando olhamos nesse texto de Gênesis capítulo 4, percebemos que Caim deixou esse assunto de parte, e Deus nos traz a mensagem na noite de hoje, meus queridos e amados irmãos, para poder nos recordar, porque se calhar muitos também estão a deixar de parte o sentido exato do que cada um é um para com o outro. Não falamos apenas no nosso relacionamento dentro do culto, mas falamos também no nosso relacionamento familiar. Deus nessa noite quer tratar com família, porque às vezes quando pensamos que aceitamos a Jesus, queremos ignorar as pessoas que nos são familiares na carne, e se calhar temos agido de forma imprópria, assim como Caim agiu. Mas Deus quer nos recordar nessa noite a entendermos que Abel é nosso irmão. O tema é mesmo esse. Caim, Abel é teu irmão. Ele não é teu adversário. Não o trates como adversário. Meus amados irmãos, são muitas famílias que têm vivido degradadas, em conflitos total, porque uns consideram-se inimigos do outro. Aplica o texto de Mateus capítulo 10, versículo 33, 36, onde Cristo diz que os inimigos dos homens seriam os seus próprios familiares, uma alusão ao texto de Miqueias. E pegam nesse texto e acabam justificando a razão do seu proceder, não entendendo que a intenção do próprio Deus, ao fazer com que eu seja o irmão do outro, não é para buscar a desgraça dele, não é para buscar a ruína dele, mas é para ajudá-lo a crescer, assim como ele vai ajudar a mim a crescer. Queridos e amados irmãos, Caim, Abel é teu irmão, ele não é teu adversário. E essa é uma verdade que é preciso ficar no pensamento de todo aquele que me ouve. Se calhar alguém que está me ouvindo agora e tem considerado o seu irmão como adversário, e tem considerado a sua irmã como adversária, e tem considerado o seu parente só porque não cresceu com a mãe como ele cresceu, só porque não cresceu com o pai como ele cresceu.
acha que aqueles que cresceram ali é que viveram bem e por esse motivo agora são nossos adversários, porque eles é que são a causa do nosso sofrimento. Mas Deus está aqui nessa noite para te chamar a atenção. Ei, Caim, Abel é teu irmão e ele não é teu adversário. A escolha de Deus, a aprovação de Deus para a vida de Abel não é culpa de Abel. A reprovação de Deus na vida de Caim, da sua oferta, não é culpa de Abel. Às vezes pensamos que eu não me dei bem porque o irmão fulano estava lá. Eu não fiquei com o lugar porque o irmão Antônio estava lá. E às vezes queremos travar uma batalha, a parte entre eu e ele, pensando que ele é a razão do meu fracasso, que ele é a razão da minha derrota. Mas quando Deus resolve aprovar alguém, ele aprova de acordo com o seu critério espiritual e a condição da vida espiritual dessa pessoa. Quando Deus resolve reprovar alguém, ele reprova de acordo com a condição espiritual dessa pessoa. Não é Abel o culpado. Meus queridos e amados irmãos, às vezes olhamos os nossos irmãos como inimigos, às vezes olhamos os membros da igreja que estão diante de nós como inimigos, e isso faz com que esse ciúme desenfreado faz com que Deus rejeite aquilo que viemos apresentar ante o altar do próprio rei. E Caim fica chateado de tal maneira que ele não se zanga com Deus que pronunciou a decisão, que ele não se zanga consigo mesmo porque que ele falhou. Ele se zangou contra Abel, que também só veio entregar a oferta. Irmão, irmã, filha de Deus, calma, controle o teu temperamento. Se te tiraram daquele lugar, a culpa não é de quem entrou. Se já não estás lá em algum lugar, a culpa não é de quem veio agora. Às vezes precisamos entender, queridos e amados irmãos, que o outro às vezes surge como inocente no meio dessa história. E se falar mais de que Caim e Abel eram irmãos, e ele olha para o outro, em vez de relevar o fato de serem irmãos, ele ficou com uma ira tal, não quis saber quem é a pessoa que entrou lá, ainda que não fosse uma pessoa da sua parentela, mas Caim estava com um pensamento de que tudo que é bom só tem que ser com ele, de que tudo que elogio só tem que ser para ele. Se elogiarem o outro e não disserem dele, é um problema grave. Meu Deus! Quantos sofrem por causa do bom testemunho da sua condição espiritual? Deus aprovou Abel e aprovou a sua oferta, mas isso doeu bastante no coração do irmão Caim, que até o seu rosto mudou no culto, porque os dois estavam a prestar culto a Deus, e o elogio da aprovação de Deus a Abel doeu tanto no irmão Caim. Quantos dentro da igreja estão a sofrer perseguição por causa do elogio do líder? Quantos estão irados contra ele por causa da aprovação de Deus? Estão esquecendo que ele é teu irmão. Ei, Caim, Abel é teu irmão, não é teu adversário. Não deseje o mal a ele de forma alguma. A decisão da aprovação da vida dele foi Deus quem decidiu. Não adianta se levantar contra ele. Caim, Abel é teu irmão. Alegre-se com as suas conquistas. Não fique irado com a vitória do teu irmão. Deus aprovou a vida dele hoje.
Deus pode aprovar a tua vida amanhã, se mudares de comportamento, tal e qual como Deus falou com ele no versículo 6 e 7. São muitos irmãos que nos dias de hoje estão a sofrer por causa da conquista e da aprovação de Deus na vida de Abel. Caim, Abel é teu irmão. O sucesso de Abel é sucesso da família. A alegria de Abel é a alegria da família. Mas Caim não quis saber. E são muitos hoje que estão agindo como Caim, buscando a queda do outro e não ficando feliz com o que Deus está fazendo com o outro. Talvez o que agradaria a Caim fosse que a aprovação fosse dele e a reprovação fosse do irmão dele. São muitos que nos dias de hoje, se calhar só ficariam felizes que quem trabalhasse no bom lugar é ele e o irmão dele ficasse em dificuldade. São muitos que nos dias de hoje só querem o bem para si e não querem saber com o que vai acontecer com seu irmão. Mas Deus está aqui para te lembrar. Ei, meu irmão, ouça, Deus está aqui para te recordar. Ei, Caim, Abel é teu irmão. Retire esse tipo de pensamento, do tipo que se a mim Deus não fizer, não pode fazer com mais ninguém. Se eu não chegar lá, ninguém deve chegar lá. Se o meu filho não alcançar, o filho de ninguém deve alcançar. Caim, contenta-se com a alegria de Abel, contenta-se com a conquista de Abel. Abel é teu irmão, Caim. O sucesso dele é alegria para toda a família. Quantos são os que se levantam com as pessoas que foram aprovadas por Deus e que estão a dar sinais de crescimento só porque não é Ele? Só porque não é nele que o Espírito Santo está a usar. É razão de desaprovar e até criar calúnia contra quem Deus está a levantar. Caim, Abel é teu irmão, contenta-se com as suas conquistas. E o que Abel conquistou? A aprovação de Deus. Abel é teu irmão e ele pode ajudar a te ensinar a como se entender com Deus. E às vezes o pensamento de Caim, de que está sozinho, de que está retraído, não querer buscar a ajuda dos outros, lhe afasta cada vez mais de Deus. Oh, meu amado, Caim, Abel é teu irmão. Alegre-se com as suas conquistas. O sucesso de Abel é sucesso da família, é sucesso do grupo, é sucesso da igreja, é sucesso de todos. Por quê? Porque Deus ainda está agindo no meio de nós. Aprenda com Abel a como agradar a Deus. E não tenha receio que por ser irmão mais velho, não. Se Deus viu que fizeste algo de errado, Caim, aproxima-se de Abel e procure saber a forma certa de agradar a Deus. Não combata ele, não lute contra ele, não ataque ele. Caim, Abel é teu irmão, entenda isso, entenda isso. Caim, Abel é teu irmão. Não maquines mal contra ele. Vemos no versículo 8 a 12 que Abel recebeu um convite verbal do seu irmão para ir visitá-lo. E ele nem sequer sabia
que tipo de pensamentos Caim tinha a respeito dele. Meus irmãos, cuidado com o convite de Caim. Cuidado com o convite daquele que já está irado com o que Deus está fazendo na tua vida. Cuidado com as dislocações em lugares daqueles que já estão nervosos com a aprovação de Deus na tua vida. E Abel vai todo alegre, pensando unicamente o bem do seu irmão. Mas afinal de contas, Caim estava tramando a morte do seu próprio irmão. E com isso, diz o texto que Caim atacou Abel e o matou. Caim, não faça isso! Não mate o teu irmão! Não mate o teu irmão! Não maquines mal contra ele! Ele está sob tua responsabilidade! Ele tem a aprovação de Deus? Tem! Mas ele está sob tua responsabilidade, porque quando ele desaparecer, Deus vai perguntar a você: Caim, Abel é teu irmão. Não busque a aprovação de Deus depois da queda do outro ou tramando a queda de outro. Não faz isso, Caim. Deus não vai te aprovar depois de veres a ruína dos outros. Não é assim que Deus aprova uma pessoa. Tens que entender, ó Caim, Abel é teu irmão. Apenas a servir a Deus, fazendo o bem. Ame o teu irmão, assim como a Bíblia Sagrada diz que aquele que não ama não conhece a Deus, e que ninguém pode dizer que ama o Deus invisível se não ama o irmão visível. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8 e 21. Nós precisamos entender e começarmos a nos amarmos uns aos outros e reconhecer o que Deus está fazendo com o outro e nos agradarmos com o que Deus está fazendo com o outro e não maquinarmos o mal da outra pessoa. Entendermos que ele é nosso irmão. Entendermos que ele é um homem de Deus que Deus levantou para glorificar o seu nome, e que com ele posso aprender, e que com ele posso me orientar. Era simples. Era só Caim perguntar a Abel qual é a forma certa de não errar a próxima vez, e tudo correria bem. E Caim acabou agindo mal. Mas Deus está aqui e quer trazer essa mensagem de forma atual para você que me ouve. Para você, meu irmão, que considera o outro como teu adversário, não faça isso. Para você, meu irmão, que não se contenta com as conquistas do teu irmão Abel, não faça isso. Para você que está a maquinar algum tipo de mal contra Abel, não faça isso. Ele é teu irmão. Deus está nessa noite a tratar com os nossos relacionamentos familiares e com as nossas irmandades dentro do culto. Ele quer um culto verdadeiro, onde um ama o outro com verdade e se agrada e se compraz com o que Deus está fazendo com cada um dos outros. Que Deus venha trabalhar no teu coração a essa hora. Que Deus venha renovar a tua vida nessa hora. Que o Espírito Santo possa te transformar em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, homem de Deus, pelo tempo dispensado. Que Deus abençoe cada um de vocês. Vamos orar. Pai bendito, muito obrigado pela palavra. Obrigado pelo teu agir. Glorificamos o teu nome em tudo.